Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo, está começando mais um vídeo do canal. O objetivo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo especial sobre o futebol feminino, onde, mais especificamente, melhor dizendo, sobre o futebol feminino do campeonato italiano, que cresceu muito após a Copa do Mundo Feminina no ano de 2019. Eu vou trazer aqui para vocês o panorama de como foi o campeonato feminino de 2019 lá no campeonato italiano, demorou? Então, se você é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí também parte da nossa no canal e não esquece o like também, demorou? Então, bora pro vídeo que eu espero que vocês gostem. Bom, gente, começando o vídeo aqui então. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, após a boa campanha da seleção italiana feminina na Copa do Mundo, onde elas chegaram até as quartas de final perdendo para a Holanda, que foi uma das finalistas, melhor dizendo, acabou perdendo para os Estados Unidos. Mas a seleção italiana, após essa boa campanha, os times do campeonato italiano feminino, obviamente, que começaram a, como eu posso dizer, contratar melhores jogadoras para os seus elencos e, sendo assim, contratando também outras jogadoras de outras ligas, de outros países e, consequentemente, deixando a sua liga muito mais atrativa, uma liga muito mais forte, uma liga melhor de se ver. A gente fala muito da Premier League, no caso do masculino agora, que é uma liga que tem muitos bons jogadores, os principais jogadores do mundo atuam naquela liga. E o campeonato italiano está começando a fazer isso. Está trazendo excelentes jogadoras da seleção italiana, também outras jogadoras, né, de outros elencos, de outros países, e deixando seu campeonato ainda mais forte. Porém, nessa temporada, mais uma vez, o time da Juventus conseguiram ser campeãs, né, melhor dizendo, com 2 rodadas de antecedência. E esse caso do campeonato italiano, da conquista da Juventus, foi um tanto quanto interessante, porque elas ficaram invictas nos 22 jogos que elas disputaram, ou seja, elas tiveram um total de 100% de aproveitamento no campeonato italiano. Então já dá pra ver que o time da Juventus feminino, assim como o time da Juventus masculino, há duas temporadas atrás, estava dominando. Agora quem vem dominando o cenário feminino no futebol italiano é o time da Juventus. Vou falando um pouco mais sobre a campanha do time da Juventus, porque até elas conseguirem o título, o tetracampeonato do campeonato italiano, elas tiveram uma trajetória e foram muito bem, onde elas meteram uma goleada por 9-1 no time do Pink Bari, meteram 5-0 no time da Inter de Milão, 5-0 no time do Florentia, meteram uma goleada de 4-0 sobre o time do Milan. E para quem não sabe, o time do Milan foi o vice-campeão. Então já dá para ver a qualidade do time da Juventus, que meteu 4-0 no time que foi vice-campeão. E o time da Juventus teve o melhor ataque, a melhor defesa, com apenas 10 gols sofridos, o time da Juventus, e ainda teve a artilheira do campeonato, que foi a Cristiana Guirelli, onde ela fez um total de 22 gols. Então, para analisar, a artilheira do time fez 22 gols, sim, 22 gols, fez o número de... dá praticamente uma média de 1 gol por jogo, porque tiveram 22 jogos e a Cristiana Guirelli fez 22 gols, ou seja, dá uma média de praticamente 1 gol por jogo. Então já dá pra ver a qualidade do time da Juventus e também a qualidade da atacante. Como eu disse pra vocês, no âmbito nacional o time da Juventus foi muito bem. Porém, no âmbito continental, falando mais especificamente sobre o campeonato da Champions League, elas tiveram o azar de cair direto na fase de 16 avos, que é a primeira fase após a fase de grupos. Elas caíram diretamente com o time do Lyon. E para quem não sabe, o time do Lyon feminino é um dos melhores times da história do futebol feminino. É um time que já ganhou diversas vezes a Champions League. É um dos times dominantes lá no campeonato francês, concorrendo junto com o time do PSG, mas o time do Lyon é um time bem melhor em relação ao time do PSG, então meio que mais ou menos o time do Lyon é quem domina. E elas caíram logo de cara com o time do Lyon, mas acabaram infelizmente sendo eliminadas, perdendo o primeiro jogo por 3-2 em casa e depois o segundo jogo por 3-0. Mas após ter essa experiência, já cair logo de cara com o time do Lyon, acredito que as jogadoras também já têm ficado um pouco mais cascudas para caso enfrentem de novo o time do Lyon, elas consigam ter um melhor resultado. Após o fim do campeonato italiano feminino, também foi o fim de um ciclo. Sim, o ciclo da treinadora Rita Guarino, que também foi uma ex-jogadora da seleção italiana, onde ela marcou um total de 35 gols em 99 jogos pela seleção italiana, onde ela conquistou diversos títulos, obviamente, o tetracampeonato do campeonato italiano, também conquistou uma Supercopa da Itália, uma Copa da Itália, onde a treinadora foi muito bem e marcou época no time da Juventus feminina. Como eu disse para vocês, o elenco do time do Milan foi o time que ficou com a vice-colocação do campeonato italiano, perdendo apenas, obviamente, para o time da Juventus. E o time do Milan renasceu, porque nessa temporada conseguiu renovar boa parte do seu elenco e também conseguiu renovar com a sua principal jogadora, conseguiu a permanência da Valentina Gentini, que é uma excelente atacante, onde ela inclusive foi uma das artilheiras do campeonato italiano, perdendo apenas para o atacante do time da Juventus, que fez 22 gols, onde a Gentini fez um total de 18 gols. Ou seja, ela foi muito bem, mas também o time da Juventus conseguiu ser melhor e a atacante do time da Juventus conseguiu também ser ainda melhor. Um time que surpreendeu bastante nessa temporada, que vinha de temporadas bem irregulares no campeonato italiano feminino, foi o time da Sassuolo,
onde vinha de campanhas irregulares, como eu disse, mas nessa temporada conseguiu surpreender bastante. E acho que o principal destaque vai para a atacante de apenas 16 anos, que é a Halle Bugeia, onde ela fez um total de 12 gols no campeonato italiano e conseguiu suprir as expectativas que tinha em cima dela, porque ela ainda é muito nova, mas já é uma atacante com muita, como eu posso dizer, já é uma atacante com muita expectativa em cima dela. Então, com esses 12 gols no campeonato italiano pelo time da Sassuolo, ela conseguiu ter um bom destaque. Então, agora sobre o time da Roma. O time da Roma também foi muito bem nesse campeonato italiano, mas infelizmente não conseguiu conquistar, né, melhor dizendo, uma vaga para a UEFA Champions League, mas ainda assim teve um campeonato até que consistente. Mais uma jogadora que merece destaque é a atacante Paloma Lázaro, que foi muito bem no campeonato italiano, também fazendo um rodízio com a atacante francesa Aline Saint-Thomas, onde as duas fizeram teoricamente uma dupla. Por que eu coloco dupla entre aspas? Porque quando uma jogava, a outra ficava no banco. Então eu coloco dupla entre aspas, porque quando uma não jogava, a outra estava no banco. Então elas faziam esse rodízio, onde funcionou muito bem, onde a Paloma Lázaro e a Aline Saint-Thomas, elas foram muito bem no time da Roma. Bom, falando agora sobre o time da Fiorentina. O time da Fiorentina também vem muito bem após um longo projeto do seu time feminino, elas também vem vindo muito bem. Elas ficaram na quarta colocação, um pontinho à frente apenas do time da Roma. Mas o time da Fiorentina também já vem de um projeto, como eu disse. Inclusive chegou a disputar a UEFA Champions League. Infelizmente caiu nas oitavas de final para o time do Manchester City no placar agregado de 8-0. Mas no campeonato italiano, como eu disse, elas foram muito bem. Mas agora elas tentam equilibrar melhor o seu elenco, também contratar melhores jogadores também, porque viram outros times renascerem, como é o caso do Milan, e o time da Juventus crescer bastante. Então o time da Sassuolo, obviamente, também. Então elas precisam também melhorar um pouquinho mais o seu elenco para conseguir bater mais de frente com os principais times, que é o caso da Juventus, o time da Sassuolo, o time do Milan e também ficar esperto com o time da Roma. Falando agora sobre o outro campeonato que tem no cenário italiano, que é a Coppa Italia. A Coppa Italia teve uma final inédita. Por que foi uma final inédita? Porque não teve o time da Juventus entre as finalistas. Teve o time do Milan e o time da Roma, onde o time da Roma se consagrou campeão, tendo seu primeiro título na história de todo o clube, obviamente no feminino. E o principal feito, além de ganhar a final em cima do time do Milan, o time da Roma conseguiu ganhar do time da Juventus, proporcionando a primeira e única derrota do time da Juventus na temporada, que foi uma derrota do time da Juventus por 2-1, onde o time da Roma conseguiu a classificação para a final da Coppa Italia e conseguiu, consequentemente, ganhar do time do Milan na final. Bom, gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também para ajudar você no canal. E não esquece do like também, demorou? Um vídeo especial sobre o futebol feminino que eu acabei não conseguindo trazer na semana passada. Ficou teoricamente um pouquinho atrasado esse vídeo por conta do campeonato italiano feminino já ter acabado faz um tempo, mas eu queria muito trazer esse vídeo por conta, como eu posso dizer, do aumento da popularidade do campeonato italiano no cenário do futebol feminino. Então eu trouxe vídeo especial aí pra vocês, dando as fontes do vídeo, que eu fiz o vídeo, obviamente, de acordo com a matéria feita pelo OneFootball, que eu vou deixar o link aí na descrição, que também fala de muitas outras coisas aí na redação feita pelo OneFootball, demorou? Então um grande abraço a vocês, falou e fui!